Bom dia, boa tarde, boa noite, tropa de elite, professor Roberto Cláudio, retornando no mesmo dia com mais uma bateria de exercícios. Exercícios número 5, galera. Então, mais uma bateria aí para vocês, cerca de 15 a 20 questões de história do Ceará para a gente comentar, item por item, né, dando a nossa opinião sobre a revisão para a prova de vocês, né? Então, desde já eu agradeço a todos aqueles que estão inscritos no meu canal e você que não está inscrito no meu canal, quiser dar uma forcinha para a gente, eu te agradeço também. Fique com a gente, que a gente vai começar a nossa revisão agora. Quinta bateria consecutiva de exercícios, hein, pessoal? Tem outros, tem mais o conteúdo. Todo o conteúdo do edital do concurso da PM está no nosso canal. Você que também pretende fazer o concurso da Guarda Municipal, estamos com todo o conteúdo também gratuito para você estudar, pegar o ritmo, né? E trocar as ideias com a gente. Estou aqui sempre para ouvir você. Tem meu zap aí, ó. Quiser agradecer, eu agradeço. Quiser criticar, eu agradeço também. Quiser falar alguma coisa, estou à disposição de vocês, galera. Vamos para frente. Terceira questão, galera, né? O que nós temos aqui? Na colônia portuguesa da América, Brasil, o gado era fundamental para a produção açucareira que se expandia pelo litoral nordestino. Todavia, uma carta régia de 1701 proibiu a criação do gado em uma faixa de 80 quilômetros da costa para o interior. O objetivo dessa medida régia era, letra A, garantir o cultivo da cana-de-açúcar no litoral e, ao mesmo tempo, estimular a colonização dos sertões com a pecuária. B. Proibir o desenvolvimento de atividades produtivas no litoral com o intuito de dificultar a invasão da colônia por outros povos. C. Estimular a pecuária nos sertões, almejando impedir a proliferação da produção açucareira, que se tornara economicamente inviável. Letra D. Impedir a pecuária no litoral, onde era mais rentável que o açúcar, como forma de favorecer os interesses do senhor de engenho. Então, das 4 opções que nós temos aí, né, falando do Brasil e do Ceará colonial, né, pessoal, a gente analisa o seguinte: havia uma carta régia que proibia a criação do gado no litoral? Sim, com certeza. Litoral, prioridade era cana-de-açúcar. No interior, aí sim, poderia colonizar, desbravar, ocupar e não vez ou outra, não era uma regra, não era exceção, era uma regra, né? Havia conflito com os indígenas, tá? Então, na terceira questão do IFCE 2007, nós temos aqui a letra A como uma opção verdadeira. Garantir o cultivo da cana-de-açúcar no litoral e, ao mesmo tempo, estimular a colonização dos sertões com a pecuária. No caso do Ceará, aconteceu isso sim. Né? Nós tivemos duas rotas, né, pessoal? Sertão de dentro, sertão de fora, saindo do litoral, mas não ficando no litoral, indo para o interior e vindo do sul, indo para o sertão ali. Aí surgiram aquelas primeiras vilas, né? Nós vamos ter Icó, nós vamos ter Aquiraz, nós vamos ter Aracati, Sobral, né? Então outras cidades, Quixeramobim, que vão começar a crescer e despertar, né, essa atenção tanto da elite quanto propriamente do comércio, né, dessa expansão da pecuária. Terceiro aqui, letra A, moçada, vamos para frente. A ocupação do território cearense ocorreu tardiamente, ao contrário da rápida ocupação do litoral açucareiro, iniciada no século XVI. Somente no século XVII, o interior do Ceará seria ocupado pelos portugueses. A colonização tardia do Ceará, em relação às capitanias de Pernambuco e Bahia, por exemplo, está relacionada aos fatores listados a seguir, à exceção de um. A exceção significa menos um, né? Ou seja, não, um aí está destoando do que está sendo falado, que é a ocupação do Ceará. O desconhecimento do território pelos europeus e a resistência indígena foi o que ocasionou a demora, o retardo, né, da colonização do Ceará. A letra A está correta, estão procurando a exceção.
B. O impacto de fatores naturais como as correntes marítimas que dificultavam o acesso ao território, o calor, a seca também. Letra B também está correta. C. O fato de o Ceará não estar inserido nas rotas das especiarias, do ouro ou das riquezas litorâneas. Riqueza litorânea, inicialmente a extração do pau-brasil, depois, em seguida, a produção, né, plantação, produção, escoamento da cana-de-açúcar. No Ceará não houve essa prosperidade, né, agrícola em relação a essa a atividade predatória do pau-brasil e a atividade produtiva, né, da cana-de-açúcar. Letra C realmente confere, justifica por que o Ceará demorou para ser colonizado. E a letra D? O fracasso de expulsar os franceses e tomar o posse do território e construir o Forte São Sebastião. Letra D, falso, galera. Por que, professor? Fazer que nem o Moraes perguntando, né, o Gonçalves lá, né, da TV Sem Futuro. Por que, professor? O fracasso em expulsar os franceses. Os franceses, galera, eles não ocuparam o Forte São Sebastião. Eles não construíram. A vida militar no Ceará, nós vamos ter o Forte de São Tiago, fundado pelo Pedro Coelho de Souza. Nós vamos ter o Forte de São Sebastião, fundado pelo Martins Soares Moreno, certo? Mas a letra D é justamente a exceção, né? Ou seja, é o que nós estamos procurando, porque é a errada. Então é a letra D, beleza? Vamos para frente aqui, galera. Com a expulsão dos holandeses do Brasil em 1656, o Ceará ficou subordinado a Pernambuco. Beleza. Já respondi, né? Com a expulsão dos holandeses do Brasil em 1656, o Ceará ficou subordinado à jurisdição de um outro estado, só tendo conseguido a emancipação em 1799. Pessoal, de 1656 até 1799, o Ceará esteve subordinado à capitania de Pernambuco. Letra B de bola, né? E tudo que era produzido, plantado, criado aqui no Ceará tinha que ser escoado pelo Porto de Recife, simultaneamente, né? Ou seja, letra B de bola, Pernambuco e Recife. A ocupação holandesa no Nordeste do Brasil fez parte da ofensiva econômica deste país na América Portuguesa, a partir do século XVII. Em relação às afirmações abaixo, marque a falsa. Em maio de 1624, uma armada de 26 navios que partida da Holanda foi avistada na Baía de Todos os Santos, lá na Bahia. O objetivo maior da invasão era a conquista da próspera economia açucareira das capitanias do Nordeste. Verdadeiro. Letra A é verdade. B. A expansão econômica holandesa baseava-se essencialmente no comércio, na usura e em outras atividades ligadas à circulação de riqueza. Os comerciantes holandeses, pessoas, eram financiadores da produção agrícola aqui no Brasil, né, dos nossos fazendeiros. Letra B também é verdadeira. E usura significa empréstimo de dinheiro a juros. C. A posse do território cearense pelos holandeses ocorreu 2 séculos antes, século XV, em virtude de os indígenas locais não se apresentarem hostis a esses invasores. Nós estamos procurando, pessoal, a falsa. A letra falsa é a opção C. Por quê? O século XV foi o descobrimento do Brasil, certo? Então o Ceará teve uma colonização e uma exploração tardia. 1603 significa século XVII. Então a letra C é falsa. E os índios, eles eram bastante hostis. Eram valentes, eram cabra macho também, beleza? D. O ataque ao Maranhão tinha mais significado geopolítico do que econômico. O objetivo dos holandeses era chegar às outras regiões da possessão portuguesa através do Maranhão. Então é verdade também a exceção aí, a letra C, que é a falsa. Vamos para frente. A seca de 1777 e 1779 devastou o Ceará. Trouxe uma nova realidade para a cidade de Fortaleza, alterando sua paisagem urbana e populacional. Analise as proposições abaixo e assinale aquela que não corresponde ao contexto enunciado, né? Ou seja, seca e a mudança da paisagem do Ceará.
Os abarracamentos eram chefiados pelos próprios retirantes. Ora, os abarracamentos eram locais onde a população mendicante, faminta, miserável que vinha do sertão em busca de um atendimento, de uma assistência, de alguma ajuda, né, humanitária, elas eram cercadas, elas eram isoladas. Então aí na letra A está dizendo que elas mesmo organizavam os seus grupos, dividiam-se para distribuir comida, medicação, roupas e até os. Letra A, falso. Eles eram uma espécie de prisioneiros. Letra B, durante a citada seca, a população de Fortaleza teria triplicado em virtude da grande onda de indivíduos. Verdadeiro. A solução encontrada pelo presidente da província para abrigar os retirantes foi a criação dos abarracamentos. Verdadeiro. E no século XV, no século XX, na década de 15 e na década de 30, foram criados os campos de concentração. Beleza? Qual a diferença, professor? Campo de concentração para os abarracamentos. Os abarracamentos, a própria estrutura era mais precária, era mais cercas mesmo, arame farpado. Já nos campos de concentrações, foram 9 abarracamentos, 9 campos de concentração no Ceará, sendo 2 em Fortaleza, tá? Que o último desembarque deles era ali na estação do Otávio Bonfim, lá próximo à Avenida Bezerra de Menezes, certo? Então dali eles iam para o campo do Alagadiço, eles iam para o campo do Urubu, que era o futuro Pirambu, né? Hoje Nossa Senhora das Graças, beleza? E letra D, a letra C também é verdadeira. Letra D, a presença dos retirantes na cidade era o retrato vivo da miséria e chocava os olhos da elite dos moradores da cidade de Fortaleza. De modo geral, os poderes instituídos viam-nos como gente perigosa, que necessitava ser vigiada. Gente perigosa que estava passando fome, necessidade, não tinha água, não tinha bebida, comida, não tinha nada, nem de cair morto, tá? Então, tinha que ser vigiada, sim. Era infelizmente, né? Sim, estou dizendo, não é concordando, estou dizendo que era a opinião deles, que tinha que ser vigiada e evitar circular nos locais, né, nos logradouros da elite cearense, né, tanto no século XVIII quanto no século XIX. Beleza? Então nós temos aqui a letra A como a que não corresponde ao contexto enunciado. Vamos para cá. Lê o fragmento seguinte. Está feita a nossa íntima união, quer de reciprocidade de sentimentos, quer de riscos e perigos. O Ceará não cede a Pernambuco em patriotismo e zelo da sua liberdade. Ambas são províncias do Brasil, cheias de gás e daqueles ilustres caracteres que a natureza gravou nos corações livres dos brasileiros honrados. Do papel junto, verá Vossa Excelência os motivos que nos obrigaram a depor o presidente do governo desta província dentro de 14 dias, o senhor Pedro José da Costa Barros. Em tão pouco período de tempo, tornou-se alvo dos ressentimentos desse povo brioso, que já não sofre os enganos e, para melhor dizer, o descaramento do gabinete do Rio de Janeiro. Né? Quis levar-nos como escravos nos ferros do despotismo e pretendeu que o Ceará negasse a Pernambuco aqueles indispensáveis socorros que o irmão deve prestar a seu irmão consternado. Propôs mesmo que nós fôssemos de todos opostos ao sentimento dos desolados pernambucanos. Né? Pessoal, esse texto aí, esse enunciado, está se referindo justamente. Nós temos na prova de vocês vários contextos revolucionários relacionados com o Ceará. Né? A maioria interno, né? Sedição de Juazeiro, Caldeirão. Nós vamos ter também a queda a deposição do Nogueira Scioli, né? A queda do Franco Rabelo, certo? Mas externamente, que a gente vai encontrar aí, né, pessoal, essa relação do Ceará com Pernambuco, é a Confederação do Equador, beleza? Externamente, ou seja, os dois estados, né, co-irmãos, coligados, né, tanto tempo, desde 1656 até 1699, então vai eclodir em 1824 a Confederação do Equador. Aí tem as palavrinhas aí, pessoal, que vocês têm que chamar, tem que
guardar. Por exemplo, aí fala em gabinete. Gabinete remete a quê, pessoal? Remete a escritório, né? Remete a poder, né? Rio de Janeiro, capital do império, né? Então, algumas coisas você tem que entender, né, para você compreender, beleza? Então, a letra D, 27, letra D de dado. Em Fortaleza, por volta de 1892, um grupo de poetas, liderados por Antônio Salles, fundou uma agremiação literária e artística de caráter irreverente. Santos Azevedo, literatura cearense. Estamos nos referindo à letra A, Academia Cearense, Padaria Espiritual, Clube Literário, Academia Francesa. Pessoal, sem dúvida nenhuma, vocês devem lembrar da Padaria Espiritual. Que é o que, pessoal? Uma associação literária. Né? Poetas que se reuniam, mas que já estavam muito acostumados à mesma dinâmica, né? Fazer poesias, versos, com a mesma simbologia acadêmica, literária, influência e tudo. Então eles estavam já cansados. Então eles queriam algo novo, algo irreverente, algo que fosse focado no nacional e não no internacional. Então nós vamos ter aqui a padaria espiritual, onde cada poeta era um padeiro, cada obra um pão, tá? E cada obra saía do seu da sua dessa fornada, né? Saía de dentro desse trabalho que seria do padeiro criar a sua obra, o seu pão. Né? E o livro deles aí, o jornal deles, era justamente o pão, pessoal. Beleza? Vamos lá. Então, 19 aí, letra B, padaria espiritual. Vamos para frente, galera. Aqui, ó. É célebre a frase de Francisco José do Nascimento, Dragão do Mar, que não se embarca mais escravos. Assinale a alternativa que se relaciona corretamente com o contexto político cearense em que a frase foi proferida. A proibição do tráfico de escravos havia sido decretada recentemente no Ceará, abrindo espaço para as manifestações dos abolicionistas radicais. Galera, essa frase aqui, não se embarca mais escravos, é uma frase atribuída aos jangadeiros, e mais especificamente a um jangadeiro, né, nesse contexto aí, do movimento abolicionista no Ceará. Então, o fim do tráfico negreiro, ele não levou a manifestações dos abolicionistas radicais, até porque havia um movimento, né, de intelectuais interessados em acabar e abolir a escravidão. Então, só quem perdeu de fato aí não foram os abolicionistas, né, foram os escravistas, certo? Então, a questão 28 aí, né, pessoal, ela tá a letra A, perdão, né? Ela ela está errada, certo? Vamos lá. B. As lutas em torno da abolição dos escravos ganharam grande alcance em face do número de negros que foram trazidos para a província do Ceará após a seca de 1877. Na verdade, a partir dessa seca, a quantidade de escravos que tinham no Ceará passou a diminuir, foi diminuindo por conta justamente do problema, pessoal, relacionado com a fome, com a miséria, com a pobreza que estava acontecendo. Porque as pessoas elas estavam justamente tendo o escravo cativo como uma pessoa que estava criando um custo, né, onerando. Então elas não ficavam com o escravo, preferiram negociar. Então a luta em torno da abolição dos escravos ganhou alcance em face do número de negros que foram trazidos. Não, negativo. Eles passaram foi a sair. Letra C. A campanha abolicionista alcançava seu auge no Ceará, conseguindo a adesão dos jangadeiros que faziam o transporte dos escravos do porto para o navio. Letra C. Correto, verdadeiro. E aí, né, galera, quem vai entrar com essa frase, o Dragão do Mar, o Francisco José do Nascimento, Chico da Matilde, né, em 1881, não é 1884 não. D. O tráfico interprovincial estava levando à falência comerciantes e fazendeiros cearenses, que decidiram impedir pela força o embarque de escravos para os navios. O tráfico interprovincial foi uma tática adotada a partir de 1850,
com a lei Eusébio de Queiroz. A lei Eusébio de Queiroz acabava com a escravidão, não com a escravidão, mas com o tráfico intercontinental para o Brasil, né? Abolia de vez definitivamente. Então o tráfico interprovincial ele não estava levando à falência os comerciantes, né? Porque muitos deles estavam lucrando, justamente por conta da crise, né, climática, da seca e tudo. Então aí diz que o tráfico interprovincial estava levando à falência comerciantes e fazendeiros cearenses que decidiram impedir pela força o embarque de escravos para os navios. Negativo, quem resolveu usar a força foram os próprios. Aí que muitas vezes as pessoas se omite a participação depois dos próprios escravos, dos próprios negros, né? Principalmente os jangadeiros, e principalmente também a sociedade, né? Libertadora, né? A sociedade que passou a aderir a esse movimento, a essa campanha. Então nós temos aqui que é a letra C como opção verdadeira, viu pessoal? Letra D é falsa. Então nós temos a letra C como opção verdadeira, letra A, B e D falsas. Beleza? Então vamos para frente. Essa aqui é 31, né galera? 31 é o seguinte. As primeiras décadas do século XX foram marcadas por diversas lutas políticas e sociais no Brasil. Exemplo que ocorreu no Cariri Cearense, onde a figura do padre Cícero Romão Batista foi um dos principais protagonistas. Sobre essa afirmação, assinale a alternativa incorreta, a falsa. O padre Cícero foi assimilado pela estrutura política oligárquica, sofrendo forte influência do médico baiano Fora Bartolomeu. Verdadeiro, ele sofreu essa assimilação, né? Foi essa manipulação e tudo. Então, a letra A ela é verdadeira. B. O Pacto dos Coronéis, celebrado em Juazeiro do Norte em 1914, visava estabelecer a união dos chefes políticos caririenses para a deposição do coronel Franco Marques Rabelo, presidente da província do Ceará. Pessoal, o Pacto dos Coronéis aconteceu em 1911 e não em 1914, certo? O Pacto dos Coronéis foi um acordo selado pelo padre Cícero entre os coronéis para acabar com os conflitos, com desentendimentos, né, com ameaça de guerra entre os coronéis da região, né, do Crato, e que levou à emancipação do distrito de Juazeiro, que se tornou uma cidade, fazendo com que o padre Cícero se tornasse o primeiro prefeito da cidade, certo? Letra B é a incorreta. C. A influência do padre Cícero foi determinante para a derrubada do presidente Franco Rabelo no ano de 1914. Correto. Letra C, correta. Aqui nós já respondemos a questão, é a letra B. Mas nós estamos comentando as outras questões. A letra C é verdadeira. D. Em 1936, forças institucionais destruíram a comunidade de camponeses denominada Caldeirão, liderada pelo Beato Zé Lourenço, que tinha recebido apoio do padre Cícero, né? O padre Cícero era dele a terra, né? E ele deu para o Beato Zé Lourenço a sua comunidade. Primeiramente tinha dado o sítio Baixo Dantas. Aí foi o proprietário solicitou de volta. Então ele devolveu para a pessoa. O padre Cícero atendeu mais uma vez o Zé Lourenço a sua comunidade e deu o Caldeirão, né? Do Jesuítas inicialmente, depois passou a se chamar comunidade do Caldeirão do José Lourenço, né? E que foi dizimada em 1937, 36, 37, o pessoal ter visita de policiais, autoridades, né, para vigiar, controlar, e aí você forjou todo uma justificativa, né, para destruir, desmobilizar essa comunidade aí. Nós temos aí a letra D também como opção verdadeira. E a letra E, a seção de Juazeiro foi um movimento armado que veio a depor Franco Rabelo, restituindo a oligarquia de Nogueira Scioli. Letra E, verdadeiro. Então nós temos aqui a letra B, na 31, como uma opção incorreta, falsa. A letra B de bola. Essa aqui, galera. A notícia da mudança da forma de governo chegou ao Ceará como em quase toda parte, inesperadamente. Na véspera do acontecimento, na província inteira, talvez não se contassem 3 republicanos. 2 dias depois da proclamação da República, dava-se justamente o contrário. É difícil encontrar 3 monarquistas. Tá? O texto indica algumas características das transformações políticas acontecidas no Ceará
em função da proclamação da República. Com relação a essas transformações, galera, pode-se afirmar corretamente o que, né? Na 33. Com a proclamação da República, os poucos republicanos conseguem assumir todos os postos do governo, afastando definitivamente as antigas elites imperiais do poder. Né? A 33 está pedindo para a gente marcar a opção correta. Então, aí diz que os poucos republicanos conseguem assumir. Na verdade, né, pessoal, os partidos liberal, conservador, né, todos esses partidos ainda com feições e com ideias, né, do período ainda imperial, eles mudaram rapidamente de perfil. Né? Então, eles procuraram realmente ascender na República. Então, quando ela diz aqui que os republicanos conseguem assumir, falso. Né? Letra A, na 33 aí, galera, é falso. Beleza? Vamos para B. O movimento republicano cearense foi dominado após a proclamação pelo grupo oligárquico liderado pelo comendador Nogueira Ciola. B, verdadeiro. Lembra? O comendador Nogueira Ciola era senador, era comendador, virou, já era genro, né, do senador Pompeu. O senador Pompeu morreu, mas deixou toda a parte política, né, para o Nogueira Ciola, e aí o Babaquara, né, o legado chamado, ele acabou assumindo o legado político, né, do senador Pompeu, e a partir daí, né, ele entrou não, já estava, ele estava consolidado economicamente, politicamente, ele assumiu o controle, né, da República Cearense, né, do governo do Ceará, beleza? Letra C. A população cearense aderiu em massa à República, revoltando-se contra os antigos líderes imperiais, depondo à força o comendador Acioli. Né? O comendador Acioli, pessoal, na verdade, no Brasil inteiro, como a própria texto diz aí, a notícia da mudança chegou assim inesperadamente. A própria população, Zé Murilo de Carvalho diz que a população assistiu a bobalhada, bestalhada, a posse, né, a mudança de regime político, né, de monarquia para república. E foi assim no Ceará e foi assim em todas as províncias que viraram então estados, né, naquele período. Então a população não aderiu em massa, né? Quando fala isso aqui, aderiu, ela também nem sabia o que estava acontecendo, beleza? D. O movimento republicano local, liderado pelo comendador Scioli, consegue empolgar a população de Fortaleza a derrubar as autoridades imperiais. Letra D também ela é falsa, né, pessoal? Porque a mudança já foi uma questão mesmo de uma questão política, né? Ou seja, sai a monarquia, entra a república, então os monarquistas que sumiram das atenções, do foco, tá? E o próprio comendador Acioli, assim como o sogro dele, né, o senador Pompeu, já eram homens monarquistas, mas que por questão mesmo de prestígio, de poder, acabaram assumindo, né, o prestígio e a protagonismo republicano, certo? Então, o movimento não empolgou a população, né, a derrubar as autoridades imperiais. Então, 33 aí, letra B de bola. 33B de bola. Para frente. Fundada em 1931 pelo tenente Severino Somba, a Legião Cearense do Trabalho foi um movimento de natureza corporativista, antecessora da ação integralista brasileira. Sobre a LCT, é sinal correto. A LCT nasceu das preocupações com as questões sociais do país, cujas hostes eram compostas por jovens católicos, liberais e comunistas. Falso, porque nem liberais e comunistas eram bem vistos pela LCT. Letra A, falso. B. As principais lideranças da LCT foram alçadas nos círculos operários católicos, União dos Moços Católicos, Juventude Operária Católica. Letra B,
36, né, galera? Verdadeiro. C. Manteve-se em ação até 64, quando o golpe militar dissolveu não só a LCT, como todas as entidades de representação de classe. Antes mesmo, em 37, quando da implantação do Estado Novo pelo Getúlio Vargas, foi o momento, período, contexto em que a LCT foi extinta e não em 64. Beleza? Letra C, falso. D. Seu surgimento foi associado à expansão do pensamento liberal no Brasil. Eles eram conservadores. Eles eram seguidores, né, da AIB, Ação Integralista Brasileira, fundada por Plínio Salgado, né? Distinguindo-se de outras associações do seu tempo. É como se as outras fossem conservadoras e eles fossem liberal. Contrário. Beleza? Então a 36 aí é a letra B. Nós temos aqui, pessoal, eu trouxe para vocês um pouquinho sobre a Legião Cearense do Trabalho, né? Ali a imagem do Tenente Severino Sombra, ele morreu como general, viu? Agora essa foto é quando ele era tenente, né? Fundador da LCT. Aí nós temos aqui o período em que ela atuou, de 31 a 37, ou seja, 37 ela foi extinta justamente pelo Getúlio Vargas durante o golpe do Estado Novo. O principal veículo de comunicação era o jornal Legionário, né? Eles eram de espírito católico, anticapitalista e anticomunista. Tá? Ou seja, eles não eram nem liberais e nem anarquistas, eles eram mais moderados. Beleza? Então vamos para frente, galera. As interventorias do período pós-30 iniciam um processo de centralização política contrapondo-se ao sistema federativo que predominou na Primeira República. Né? Em relação às interventorias no Ceará, assinala a alternativa correta. A segunda interventoria do Ceará esteve sob o comando de Carneiro de Mendonça, que apesar de afirmar-se neutro, se deu espaço aos grupos políticos mais conservadores do Estado. Pessoal, é o seguinte, né? Quando da Revolução de 30, né? Com a intervenção do Getúlio Vargas nos estados, né? O que aconteceu? O primeiro interventor do Ceará foi o Fernandes Távora, primeiro. O Fernandes Távora. O segundo foi o Carneiro de Mendonça. O terceiro foi o Moreira Lima. Primeiro, segundo e terceiro interventores. O quarto, que já vai ser justamente o Menezes Pimentel, ele era governador, 33 e 35, certo? Só que o que aconteceu, perdão, 35, o que aconteceu, ele foi 37 quando começou o Estado Novo, aí o Getúlio Vargas tirou ele do Estado, né, como governador, não tirou, colocou ele novamente como interventor. Então nós temos o Fernandes Távora como primeiro interventor, o segundo interventor é o Carneiro de Mendonça, o terceiro é o Moreira Lima, 3 interventores. O quarto não era interventor, era o governador, era o Carneiro, o Menezes Pimentel, e depois ele virou interventor também. Então vamos lá. A segunda interventoria no Ceará esteve sob o comando de Carneiro de Mendonça, que apesar de afirmar-se neutro, se deu espaço aos grupos políticos mais conservadores do Estado. Sim. Por que ele era neutro? Ele era carioca, ele não era cearense. O primeiro interventor foi Fernando Távora, sim, verdadeiro, que atendia todas as exigências dos tenentes revolucionários, colocando-se contra a tradição oligárquica frequente na política cearense. Falso, ele não atendia. Ele entrou em choque com os tenentes, né, porque ele começou a fazer um governo de perseguição, né? Depois ele começou a fazer um governo cedendo alguns privilégios para os grupos, né, que estavam afastados. Aí ele começou a ser mal visto pelos tenentes que não viam com bons olhos essa troca, né, de favores. Eles queriam justamente que ele fosse isento, né, de esses favorecimentos aí. Então a letra B é falsa. C, o quinto interventor, Menezes Pimentel, já falamos da ordem, né, galera? Primeiro, ordem é justamente o Fernandes Távora, o segundo Carneiro, o terceiro Moreira Lima, 3 interventores. Tá? O quarto é o Menezes Pimentel, mas ele era governador. E ele teve depois como interventor, mas ele não era o quinto, né? Letra C, falso. Tá?
E a letra D, o terceiro interventor, Felipe Moreira Lima, foi quem mais teve. Não, quem mais tempo teve no administração do Ceará foi justamente o Menezes Pimentel, de 35 a 45. Beleza? Então nós temos aí a letra A. Joia? Para frente. A respeito da criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, sua instituição partiu da definição do espaço que se compreende como Nordeste. Sim, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Então, quais era o perfil dela? Atender que aos estados da região Nordeste: Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte de Minas Gerais, né? Que também faz parte do polígono das secas. A primeira linha é verdadeira. Sua criação resultou da percepção de que, mesmo com o processo de industrialização, crescia a diferença entre o Nordeste e o Centro-Sul do Brasil. Verdadeiro. Sendo necessário haver uma intervenção direta e planejada na região. Verdadeiro. Então nós já temos já V e V. A SUDENE foi criada como uma autarquia subordinada diretamente à presidência da República. Verdadeiro. E sua secretaria executiva coube a Celso Furtado. Verdadeiro. Então nós temos V, V, V. Nós temos a letra E na 28, viu galera? 28, nós temos aí a letra E, beleza? Vamos para frente. V. O governo dos coronéis, que dominou a política cearense na década de 70 e nos primeiros anos da década de 80, caracteriza-se por ser um governo que representou a continuidade das práticas efetivadas pelas velhas oligarquias cearenses no poder, né, galera? 40, vamos ver aí, por ser um governo que representou a continuidade das práticas efetivadas pelas velhas oligarquias cearenses no poder. Faltam as velhas oligarquias cearenses, são aquelas velhas oligarquias mesmo ali, do tempo mesmo do voto de cabresto, né? Da violência rural e tudo. Então, os coronéis são coronéis mesmo, que serviram ao exército, né? E que eram mais voltados para a questão tecnicista. Letra A, 40, né, galera? É falso. B. Pelas práticas populares que marcaram a administração dos coronéis que estiveram no poder durante o regime militar. Não eram práticas populares, eram práticas mesmo de obediência ao regime militar, né? E qualquer tipo de manifestação popular, qualquer tipo de reclamação, queixa, contrariedade contra a administração era reprimida, né? C. O C, uma administração entregue a governante de formação militar, afirmando a força do governo central marcado pela tecnocracia. Letra C, verdadeiro. D, pelo controle da política local por um segmento empresarial ligado à indústria e ao capital financeiro. D, essa D é falsa. Por quê, pessoal? Porque os coronéis foram substituídos por esse grupo, por esse segmento empresarial, né? Isso aí depois com a eleição do Tasso Gereissati futuramente. Então a letra D é falsa nesse contexto dos coronéis aí. Pela expansão do clientelismo, mas com a introdução de uma nova forma de fazer política, estimulando o pluripartidarismo. Naquela época, né, pessoal, da ditadura militar, passou a ter dois partidos, não é o pluripartidarismo, mas justamente o bipartidarismo. A Arena e o MDB. Arena e MDB. A Arena era a oposição, o MDB era a situação, era o governo, né? Então nós temos aqui na 40 a letra C, viu? 40 a letra C. Para frente. A 15 de março de 87, estreante na política, o empresário Tasso Gereissati tomava posse no comando do executivo cearense. Conseguiria derrotar os famosos coronéis do Ceará e inaugurar uma nova etapa na história política do Estado. Foi a pergunta. No que concerne à ascensão de Tasso Gereissati, seu grupo de sustentação política e a citada nova etapa da história política do Ceará, correto afirmar que a vitória de Tasso Gereissati constituiu um duro golpe nas tradicionais oligarquias locais, significando o fim da dominação das elites econômicas sobre o povo cearense. Falso, porque o Tasso, eles representavam as elites econômicas, então ele estava representando justamente o chamado governo das mudanças, né? Ou seja, a substituição das elites rurais, né? Por uma elite industrial e urbana,
Beleza? Então, letra A, falso. B. O grupo político liderado por Tasso Gereissati formou-se principalmente a partir de um grupo de jovens empresários comprometidos com os interesses da embrionária juventude operária cearense. Falso. A juventude operária cearense é falso. Letra C. A ascensão de Tasso Gereissati e seu grupo nos quadros políticos do Estado foi o coroamento de um projeto cujas origens estão no SIC, Centro Industrial Cearense. Letra C, 41C, verdadeiro, certo? Então, vocês viram que na letra A fala que o Tasso representou o fim das elites econômicas. Falso, ele representou o começo da hegemonia econômica, industrial, urbana do Ceará, certo? E do grupo empresarial também. Letra D. Uma das características fundamentais do político Tasso Gereissati e do grupo empresarial que representa é a consciência ideológica, principalmente partidária, presentes na condução do Estado do Ceará. Bom, pessoal, letra D, ela na 41, ela é falsa, né? Porque o Tasso Gereissati, ele tinha ele não tinha essa consciência ecológica, né, porque ele era estreante na ideológica, né, porque já era estreante na política. Na verdade, o que ele queria justamente era romper com o clientelismo, o fisiologismo, o coronelismo, com a política tradicional. Certo? Então, para ele queria justamente mudar as estratégias de comando de poder e colocar o grupo industrial no poder, beleza? Uma das características fundamentais do grupo dele, né, é essa consciência ideológica e principalmente partidária presentes na condução do Estado do Ceará. Não estava voltado para o povão, né? Estava voltado principalmente para um segmento industrial, né? 44, galera, estamos aí encerrando já. A ascensão de jovens empresários ao poder político estadual nas eleições de 86 representou um momento de ruptura com várias tradições da política cearense. Em relação a esta afirmação, marca a alternativa correta. Os jovens empresários possuem raízes e interesses financeiros fora do estado do Ceará. Falso. Sentindo-se ameaçados pelas finanças estaduais, viram na inserção política uma forma de salvaguardar os seus interesses econômicos. Isto é falso, estavam aqui. Vamos lá para B. Os jovens empresários citados ao entrar na cena política estadual agiram por intermédio de chamados anéis burocráticos de ligação com a classe política local. Falso, né? Porque era uma classe nova, né? Que estava começando a buscar um espaço, certo? Classe jovem empresarial industrial burguesa. C. Fazendo uso de mecanismos de pressão, aqueles empresários promoveram alianças com as classes políticas falsas. Eles não romperam, eles substituíram, né? Eles colocaram elas para escanteio. D. O discurso utilizado por aqueles empresários baseava-se na necessidade de remoralizar a política, afastando dela personagens vinculados às práticas clientelistas e fisiológicas que impediam, segundo eles, o desenvolvimento estadual. 44, letra D. Viu, galera? Pronto. Nunca pare de sonhar. Quer ser caveira? Quer ser boina, né, galera? Boina preta, né? Então, tá aí. Lute, conquiste seus objetivos e seus sonhos. Galera, me despeço de vocês aqui. Essa aqui é a nossa última atividade. Eu também vou ter que cuidar e pensar de mim, né? Tenho que estudar aí para fazer também umas provas. Eu desejo sorte a todos vocês, agradeço a vocês. E se estiver inscrito no meu canal, curta esse vídeo, os vídeos. Se você não está inscrito, se inscreva no meu canal. Viu, galera? E vamos para frente, porque atrás tem muita prova para vocês fazerem ainda.